Imagine lutar por anos contra a obesidade, se submeter a uma transformação radical para salvar a própria vida e quando finalmente começa a ver progresso, o destino te dá outro golpe devastador. Essa foi a realidade de Renee Byron. Ela enfrentou uma batalha pesada contra a balança, passou pelo rigoroso programa do Dr. Now, perdeu peso, sonhou com uma nova chance. Mas a vida tinha outros planos. O que realmente aconteceu com Renee? Por que, depois de tanto esforço, sua história teve um desfecho tão triste? Hoje você vai relembrar a emocionante e difícil trajetória dessa mulher que lutou até o fim. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer mais vídeos, deixe "eu quero" aqui embaixo, que depois eu vou deixar um coração lá no seu comentário. Mas antes, já capricha com o seu gostei, se é novo por aqui, se inscreva e ative o sino para receber nossos vídeos toda semana. Então, sem mais enrolação, simbora pro vídeo! A vida de Renee nunca foi fácil. Desde pequena, a paciente sentia que não fazia parte de sua própria família. Sua mãe era uma pessoa fria, distante e nunca foi de dar o amor que ela tanto queria. Eu nunca senti que minha mãe me amava, ainda hoje não sinto. Minha mãe teve um caso com o melhor amigo do marido dela. Então, eu sou um fruto desse caso. A única pessoa que fazia ela se sentir um pouco mais especial era sua avó. Ela sempre foi daquelas que enchia a paciente de histórias e risadas enquanto compartilhavam biscoitos de gengibre. Mas essa felicidade parecia um sonho distante, algo que não durava muito. Aos 9 anos, a vida de Renee virou um pesadelo. E tudo começou quando ela passou a sofrer abusos do padrasto. E o pior de tudo é que sua mãe sabia, mas nada fazia para proteger a filha. A paciente sentia um vazio tão grande que nem as lembranças boas da avó conseguiam preencher. Ela viu sua mãe olhar para o que acontecia e simplesmente ignorar, como se fosse algo normal. A minha mãe sabia o que estava acontecendo, mas não se importava para fazer alguma coisa. Acho que ela não ligava muito para mim. O sofrimento só deu uma trégua quando ela completou 14 anos, e nesse meio tempo seu padrasto foi embora. Mas as marcas ficaram e Renee soube que a partir dali sua vida nunca mais seria a mesma. Aos 15 anos, Renee já estava enfrentando mais dificuldades do que muitas pessoas na vida toda. Quando engravidou e teve sua filha, ela teve que deixar largar a escola de lado e se virar sozinha. Casou com o pai da criança, mas não demorou muito para as coisas começarem a dar errado. Ele, que parecia ser o príncipe encantado no início, na verdade virou um monstro. Agressões se tornaram algo constante e ela já estava tão acostumada com o sofrimento que nem se assustou. Foi quando, mais uma vez, ela encontrou consolo na comida. O peso foi subindo e aos 25 anos, ela já estava com quase 180 quilos. Mas Renee não parou por aí. Depois de se divorciar, ela ainda teve mais 2 relacionamentos, 2 filhos e a luta parecia nunca ter fim. Quando chegou aos 35 anos, com mais de 200 quilos, sua saúde começou a piorar de verdade. Um acidente de carro enquanto trabalhava fez que ela parasse para repensar tudo. Ela não conseguia mais manter o emprego e precisava encontrar outra forma de cuidar dos filhos. Foi aí que a internet entrou na história. Renee descobriu um mundo novo e nesse mundo homens pagavam para ver mulheres obesas comendo. Ela começou a fazer lives e com o tempo entrou em outro fetiche, o esmagamento, onde alguns homens pagavam para ela sentar sobre eles. Bom, aí eu descobri que tem homens que gostam de mulheres muito gordas. Então eles me pagavam para comer enquanto assistiam online. E ser alimentada me levou a descobrir o esmagamento. A pessoa gosta porque é uma maneira de perder o controle da situação. Bem, aos 45 anos, a vida da paciente estava num ponto crítico. Com cerca de 230 quilos, ela já estava enfrentando sérios problemas de saúde. Morando sozinha, ela sempre se via caindo no chão e muitas vezes precisava chamar os bombeiros para ajudá-la a se levantar. As limitações físicas estavam dominando sua vida e a cada dia se tornava mais difícil sair de casa ou cuidar de si mesma. Aos 50 anos, a situação piorou e ela precisou se mudar para a casa das filhas mais velhas que começaram a cuidar dela. Quase nunca saía, passando a maior parte do tempo na cama. É bem difícil cuidar da minha mãe, mas alguém tem que fazer isso. Ela precisa da gente. Eu fico magoada com as coisas que eu preciso fazer pra minha mãe, porque é a mãe que deve fazer as coisas pros filhos. Mesmo assim, algo dentro dela ainda lutava. Ela sabia que precisava de ajuda, então decidiu seguir para Houston, onde teria a chance de ser atendida pelo Dr. Now, que assim poderia finalmente dar a ela uma chance de mudar sua vida. Durante a viagem, as coisas ficaram mais complicadas. No meio do caminho, Renee começou a se sentir muito mal.
Ai, eu não quero morrer dentro do carro. Não sei o que está acontecendo comigo, mas eu sinto que não consigo respirar direito. Preciso de um médico que possa colocar um pouco de oxigênio no meu corpo. A filha tentava manter Renée mais calma, porém a cada minuto a paciente só piorava. Não teve jeito. Tiveram que ligar para o Dr. Now. Oi, Renée, aqui é o Dr. Now Zaratan. O que está acontecendo? Preciso de um tratamento para respirar, alguma coisa que me ajude a conseguir oxigênio para o meu corpo. Eu vou mandar o endereço. Você precisa ir direto para o pronto-socorro. Muito obrigada, Dr. Now. Ok, tchau. Tá bom. Ao chegar no pronto-socorro, Renée estava visivelmente mal. A equipe médica agiu rápido e a colocaram em uma maca, e os primeiros atendimentos começaram. Olha, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. A má notícia é que o seu corpo está numa situação extremamente ruim. A boa notícia é que, segundo os exames, você não tem atualmente nenhuma condição que coloque sua vida em risco neste momento. Antes de sair de casa, o Dr. Now havia pedido que Renée fizesse alguns exames para garantir que teria condições de viajar. Mas, devido ao seu estado, ela acabou não fazendo nada disso. Quando o médico perguntou sobre seus hábitos alimentares, a paciente confessa que seus filhos, na tentativa de ajudá-la a se sentir melhor, quase sempre davam porções enormes de comida. Você não se movimenta muito. Quem alimenta você? São eles que me trazem comida. Então você criou uma dinâmica em casa em que manipula a família para que ela ajude a matar você. Com firmeza, Dr. Now explicou a gravidade da situação. E, pela primeira vez, Renée reconheceu que era hora de agir. Ela estava pronta para as mudanças. O médico então decidiu interná-la e iniciou o plano de um tratamento bem rigoroso. Renée sabia que esse era só o começo de uma nova fase. Não seria fácil, mas depois de muito tempo ela sentiu que tinha uma chance real de virar a página. E com isso começou a acreditar que talvez, após tanto sofrimento, finalmente houvesse uma saída. Depois de meses de esforço, conseguiu eliminar 22 quilos. Quando a balança marcou 264, o Dr. Now ficou satisfeito com o progresso, mas, como sempre, foi direto. Tá bom, então quero que você perca 27 quilos nos próximos 2 meses para mostrar que está disposta a se esforçar para emagrecer. A paciente sabia que o caminho ainda era longo, mas ela estava determinada a continuar. Seu filho, Brent, a pegou no hospital e, mesmo feliz por revê-lo, ela sentia um misto de medo e expectativa. Agora teria que enfrentar a jornada sozinha, sem os médicos e a família para oferecer aquele apoio direto. Porém, ao tentar ficar em pé para se preparar e ir embora, ela começou a se sentir tonta e teve uma certa dificuldade para respirar. O Dr. Now logo percebeu o problema. Alertou que ela precisaria de fisioterapia e muito mais esforço para melhorar a resistência. Organizou o transporte para que ela fosse para casa, mas a ansiedade de enfrentar tudo sem ajuda mexia demais com ela. Enfim, depois de tanto esforço, ela acreditava que finalmente seria aprovada para a cirurgia bariátrica. Mas logo as coisas começaram a dar errado. A porta de casa era apertada e seu corpo não passava com facilidade. Ela tentou e nada. Quando finalmente conseguiu sair, o próximo obstáculo era entrar no táxi. Para o tamanho dela, o espaço parecia pequeno demais e cada movimento só fazia a dor piorar. A paciente tentava se ajeitar no banco, mas não conseguia. Sua perna acabou ficando presa embaixo do próprio corpo e o desespero tomou conta. Sua perna estava presa de um jeito que ela simplesmente não conseguia se mexer. Cada tentativa de ajustar a posição só piorava. Seu filho estava desesperado, tentando ajudar de todas as formas. Até o próprio taxista tentou dar uma mãozinha, mas nada dava certo. Ai, minha perna! Ai, eu vou cair! Mãe, para de gritar. Não conseguiu tirar a perna daqui. Mãe, Essa não entre em perna! pânico. Não empurra. Ai, a minha perna! Calma. Que droga. A dor era tão forte que a paciente soube naquele instante que não conseguiria continuar a viagem até a consulta. Mas, quando finalmente conseguiu sair do carro, a dor na perna se intensificou. Foi aí que a preocupação bateu. Ela ligou para o Dr. Now e disse o que aconteceu e que também não conseguiria ir à consulta. Com isso, o médico deu um jeito e enviou uma ambulância para buscá-la e levá-la ao hospital. Bem, quando chegou, o Dr. Now logo percebeu que a perna não era o verdadeiro problema. O que realmente pesava era o seu comprometimento com o processo. A paciente havia recusado a fisioterapia e, ao ser pesada, tinha perdido apenas 3 quilos em 2 meses, um número bem abaixo do esperado. A paciente sabia que não tinha escolha a não ser aceitar. Ele ainda reforçou que, se faltasse a qualquer sessão de hidroginástica, ela estaria fora do tratamento. Bom, nos primeiros dias, Renée teve medo de não conseguir, mas seu filho a acompanhou e ela acabou gostando das aulas. Depois de algum tempo, chegou a hora da próxima consulta.
Ela estava bem esperançosa, achando que havia feito um bom progresso. Mas, quando subiu na balança, o resultado não foi o esperado. Perdeu apenas 4 quilos. A jornada ainda estava longe de acabar, e ela sabia que teria que se esforçar muito mais. A parte boa é que ainda tô emagrecendo. Não, essa é a parte ruim, porque você perdeu só 4 quilos. Então, o que é que está ruim? Ainda tô cansada e sem nenhuma energia. Por que você não me ligou quando começou a se sentir assim? Achei que estava passando mal por causa da dieta. A situação da paciente não era das mais fáceis. Depois de 4 meses fora da dieta, colocou tudo a perder novamente. Por isso, ficou internada no hospital por 2 meses, onde passou por um tratamento intensivo e seguiu uma dieta rigorosa. O esforço deu resultado e Renée conseguiu perder quase 45 quilos, caindo para 214. Com a saúde estabilizada, ela finalmente teve alta e voltou para casa. O Dr. Now estabeleceu uma nova meta: perder 14 quilos em 1 mês. Ele foi claro ao dizer que essa era sua última chance. Determinada, Renée se esforçou ao máximo e na consulta seguinte conseguiu perder 13 quilos, chegando a 201. Não atingiu exatamente a meta, mas o Dr. Now ainda assim aprovou a cirurgia bariátrica. Estabeleci uma meta de emagrecimento de 14 quilos em 1 mês e você perdeu 13. Então, essa é uma ótima melhora. Eu acho que foi perto o suficiente, então vou aprová-la para fazer a cirurgia. No dia da internação para o procedimento, a paciente precisou passar por mais exames e continuar perdendo peso. Quando foi pesada, Renée estava com 192 quilos, ou seja, perdeu mais 9 quilos em 1 mês. Finalmente, estava pronta para a cirurgia. O procedimento em si foi um sucesso, e depois de 1 mês, ela já pesava 183 quilos. Ao longo de 1 ano, perdeu impressionantes 103 quilos, algo que parecia impossível quando ela começou. Enfim, quando apareceu no programa, ela não só carregava no corpo a luta contra a obesidade, mas também o desejo sincero de mudança. Porém, o destino reservava para ela uma luta ainda mais cruel. Já era difícil lutar contra o peso, mas em 2019 veio um golpe ainda mais pesado. Ela foi diagnosticada com síndrome de Guillain-Barré, uma doença autoimune que ataca os nervos e pode levar até a paralisia. A partir daí, as coisas só ficaram ainda mais difíceis. Renée perdeu boa parte da mobilidade e precisou se mudar para uma casa de repouso, algo que ela sempre teve medo, mas não teve escolha. Seus planos de continuar perdendo peso e fazer a cirurgia para remover o excesso de pele foram colocados de lado. Infelizmente, sua história teve um fim triste. Em 14 de maio de 2021, Renée Byron faleceu aos 56 anos. A causa oficial da morte nunca foi divulgada, mas tudo indica que as complicações da síndrome de Guillain-Barré, somadas ao peso elevado, tenham sido os causadores de sua perda. Ela deixou para trás filhos, netos e muita gente que amava. Quem conviveu com Renée lembra dela como alguém confiante, cheia de personalidade e que, apesar de todas as dificuldades, nunca deixou de sonhar. Sua trajetória foi marcada por desafios gigantescos, mas também por muita coragem. E é isso que fica. Mas e aí? O que você achou da história da Renée em Quilos Mortais? E o que você acha que levou à morte dela? Comenta aqui embaixo. Se você gostou e ficou até aqui, comenta "Eu fiquei", que depois eu passo lá para te agradecer. Fechou? Olha só, aqui do lado eu vou deixar mais 2 vídeos dessa série aqui do canal para você conferir. Então é isso, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.